Olá, meu nome é Rangel dos Santos Ribeiro, sou estudante de História da Universidade Federal do Paraná e integrante do grupo que compõe o Programa de Educação Tutorial em História da UFPR. Venho aqui juntamente com os meus colegas Alex de Lima Ferreira, Arthur Menoso da Rosa e Bruno Story tratar de uma atividade que é uma das principais atividades desenvolvidas pelo nosso grupo PET e que tem em vista aquele tripé que rege o ensino superior, do ensino, da pesquisa e da extensão. Pensando em como trabalhar esses três princípios, o Grupo PET História anualmente pensa num projeto de pesquisa coletiva que envolve todos os alunos membros do Grupo PET. No ano de 2020, nós decidimos escolher como tema Mundos do Trabalho. O conceito de mundos do trabalho, ele não engloba somente o mercado de trabalho, mas como também diversas questões sociais e culturais que cercam o trabalho, como, por exemplo, os movimentos sociais, o trabalho análogo ao escravo e toda a literatura de ficção mesmo também, escrita sobre trabalho, né? E o contexto em que foi escrito e tudo mais. Nós pensamos em trabalhar isso para enfatizar, né, a história escrita pelos trabalhadores, né, principalmente tendo em vista a visão desses trabalhadores. Nós pensamos também na atualidade do tema, uma vez que se discute precarização do trabalho, uberização e, enfim, perda dos direitos trabalhistas e por aí vai. Olá, meu nome é Bruno e eu estou aqui para falar dos objetivos e da metodologia. Então, sob orientação do professor Marcos Gonçalves, que é professor do Departamento de História da Federal e que realiza pesquisas nas áreas de História do Brasil e da América Latina contemporâneas, a gente buscou problematizar e refletir sobre os mundos do trabalho na América Latina desde o século passado. A gente também buscou desenvolver pesquisas sobre diferentes recortes temáticos relacionados aos mundos do trabalho na América Latina e no Brasil. Então, como metodologia, a gente partiu da leitura da discussão da historiografia sobre o assunto, então com autores como Ângela de Castro Gomes, Michael Hall e Ricardo Antunes. A gente também partiu da busca e da análise de fontes históricas que fornecessem diferentes perspectivas sobre as temáticas selecionadas. E então a gente partiu disso para dividir o grupo PET em grupos menores, cada um relacionado com um eixo temático que a gente julgou importante, estabelecer conexões com os mundos do trabalho, como gênero, economia, literatura e saúde. Cada eixo temático ficou responsável por produzir resultados preliminares de pesquisa, que foram submetidos para uma discussão interna do grupo e depois divulgados à comunidade externa nas nossas redes sociais. Olá, meu nome é Alex e eu vou apresentar os resultados que foram desenvolvidos pelo grupo. São 3 artigos e 5 planos de aula. O primeiro deles se intitula A Trajetória de Carolina Maria de Jesus nas Páginas da Imprensa, uma análise sobre trabalho, violências sistêmicas, escrito de denúncia e memória. Foi desenvolvido pela equipe de gênero. Já a representação da realidade peruana na ficção de César Vallejo, uma análise do trabalho indígena em El Tungsteno, e Vida e Arte de Patrícia Galvão, uma análise de gênero, raça e classe na literatura militante de parque industrial, são artigos desenvolvidos no eixo de literatura. Também falando sobre as condições de vida, marginalidade e resistência da classe trabalhadora nos mundos do trabalho, temos 5 planos de aula, entre disputas, saúde e propaganda, uma análise das mobilizações operárias e da narrativa varguista sobre a concessão de direitos, feito pela equipe de saúde, as mulheres nas fábricas curitibanas, análises de relatos orais e fotografias sobre o trabalho de mulheres nas fábricas de Curitiba dos anos de 1940, feito pelo eixo de gênero, fazer crescer o bolo para depois dividir, a inflação, o plano real e seus efeitos na distribuição de renda no Brasil, feito pela equipe de economia, e também 2 resultados da equipe de literatura, As Ligas Camponesas e a Vida Severina, e Escravizados e Abolicionistas, as narrativas de Maria Firmino dos Reis. Além dessa produção escrita, que será publicada em e-book futuramente, o grupo também promoveu eventos e entrevistas com a temática central sobre os mundos do trabalho e as vivências dos sujeitos trabalhadores. No que toca às considerações finais, podemos concluir que, apesar dos contratempos em decorrência do Covid-19, como foi o fechamento das portas da universidade, assim como de várias repartições públicas que poderiam conter documentações preciosas para o nosso trabalho, na questão dos mundos do trabalho, o tripé da pesquisa, ensino e extensão, ou seja, a parte essencial do PET, contou ainda com a realização de atividades muito variadas. Assim, os planos de aula, por exemplo, foram desenvolvidos para o futuro, quando poderemos estar novamente em sala de aula. As habilidades de pesquisa foram desenvolvidas mesmo para quem está na licenciatura, para além do bacharelado. E claro,
contribuímos também para a formação discente, não só dos alunos do curso de História da UFPR, como assim da comunidade externa de estudantes, ou até mesmo de outros cursos dentro da UFPR, puderam aprimorar seus pontos em questões de pesquisa, do ensino e da extensão. Bem, na questão das referências, podemos dizer que usamos, primariamente, obras sintéticas produzidas por autores e autoras que fundaram ou ainda fundam correntes historiográficas e sociológicas importantes quando o assunto é relacionado aos mundos do trabalho, seja ele na América Latina ou mais especificamente no Brasil. Como exemplos, podemos citar principalmente Michael Hall, Ângela de Castro Gomes e Ricardo Antunes. É claro que vale mencionar que para pesquisas mais aprofundadas, bibliografias mais específicas foram lidas para cada estudo de caso, como foi o caso da leitura de artigos e acesso a uma variedade de fontes, como além de fontes escritas foram usadas fontes provindas do cinema, da fotografia, da música, etc.